Meu nome é Liz, e desde que consigo me lembrar, vivi cercada por comparações que nunca me favoreciam. Eu cresci dentro de uma casa que parecia ter sido construída para destacar apenas uma pessoa, minha irmã Marta. Tudo girava em torno dela, como se o universo tivesse decidido que sua existência era digna de aplausos, enquanto a minha era apenas um detalhe sem importância. Eu observava, em silêncio, os olhos de minha mãe brilharem sempre que Marta entrava em um cômodo, como se a luz do sol a seguisse. Para mim, restava apenas a sombra. Nas manhãs de domingo, quando minha mãe sentava Marta em frente ao grande espelho da sala, era um verdadeiro ritual. Ela separava mecha por mecha dos cabelos loiros e brilhantes da minha irmã e, com delicadeza, dizia: "Que princesa mais linda eu tenho." Eu ficava por perto, segurando um livro ou uma boneca de pano já sem um dos braços, esperando que, talvez, ela olhasse para mim e dissesse algo parecido. Mas quando finalmente notava minha presença, as palavras eram sempre frias: "Liz, não fique aí parada, vá ajudar a arrumar a mesa." E assim, eu corria obediente, engolindo aquela pontada no peito que já era tão familiar. Meu pai também tinha seus favoritos. Em todas as reuniões de família, ele fazia questão de exaltar Marta. "Essa menina vai longe, é o orgulho da nossa casa", dizia, batendo nas costas dela com orgulho. Quando chegava a minha vez de mostrar algo, como uma redação premiada ou um desenho que tinha sido elogiado na escola, ele apenas sorria rápido e dizia: "Muito bem, Liz, continue assim." Eu sentia a diferença nas palavras, no tom, na intensidade. Não havia brilho para mim, apenas uma formalidade. Nunca esquecerei o aniversário de 8 anos de Marta. A casa estava cheia de convidados, balões coloridos e uma mesa farta de doces. Minha mãe circulava entre os adultos, elogiando a filha e mostrando o vestido novo que haviam comprado especialmente para a ocasião. Eu usava um vestido herdado de Marta, já um pouco curto e com a barra desfiada. Quando chegou a hora do bolo, todos se reuniram em volta dela, cantando parabéns com entusiasmo. Eu bati palmas, tentando parecer feliz, mas dentro de mim havia um nó. Quando estendi a mão pedindo meu pedaço, minha mãe respondeu sem nem me olhar: "Espere, Liz, primeiro os convidados importantes." Vi o bolo passar de mão em mão, fatias grandes e cheias de glacê, até que sobraram apenas migalhas. Minha mãe colocou o prato na minha frente e disse: "Aqui, querida, não reclame." Marta, rindo alto, acrescentou: "Você sempre fica com as sobras, Liz." Aquela frase se grudou em mim como uma cicatriz. Lembro do gosto seco do bolo, da garganta apertada, da vergonha queimando no rosto. Eu tinha apenas 5 anos, mas já entendia que, naquela casa, eu não era prioridade. E quanto mais eu crescia, mais claro isso ficava. Marta tinha aulas de piano, roupas sob medida, viagens planejadas com antecedência. Eu, por outro lado, recebia cadernos simples, tarefas extras na casa e a promessa de que, um dia, também teria algo melhor, promessa que nunca se cumpria. Mesmo assim, eu tentava. Lia por horas, fazia meus trabalhos com dedicação, me esforçava para mostrar que também era digna de orgulho. Certa vez, levei para minha mãe um boletim impecável, todas as notas acima da média. Entreguei com um sorriso tímido, esperando, no fundo, um elogio sincero. Ela pegou o papel, olhou rápido e disse: "É o mínimo que você deveria fazer, Liz." Marta também tinha boas notas, mas além disso tocava piano e ajudava na loja do pai. Meu coração desmoronou naquele instante, e percebi que não importava o quanto eu me dedicasse, nunca seria suficiente. Eu aprendi cedo a ser silenciosa. Enquanto Marta exigia e recebia, eu me acostumei a aceitar o que me davam. Passei a falar baixo, a não interromper, a esperar pacientemente, como se não tivesse direito de desejar nada além do que sobrava. Minha mãe me dizia: "Você precisa aprender a ser humilde, Liz." Mas eu sabia, no fundo, que humildade não era o que ela queria me ensinar. O que ela queria era me convencer de que eu deveria me contentar em ser invisível. E assim cresci, escondendo minhas lágrimas em travesseiros, sorrindo para não incomodar, aceitando o lugar que me deram. Mas havia dentro de mim uma chama pequena, teimosa, que não se apagava. Uma voz frágil, quase sufocada, mas que repetia:
você merece mais. Eu só não sabia, naquela época, como fazer essa voz se tornar um grito. Na adolescência, percebi que, se eu continuasse a viver à sombra da minha irmã, acabaria me afogando na amargura. Foi nesse período que encontrei no estudo uma forma de respirar, de escapar da sensação constante de ser menos. Enquanto Marta passava as tardes exibindo suas roupas novas no clube da cidade ou ajudando meu pai na loja, eu me refugiava na biblioteca da escola. O silêncio das prateleiras cheias de livros era meu abrigo. Cada página que lia era uma porta aberta para outro mundo, onde eu não precisava competir por atenção, onde eu podia ser vista pelo que eu sabia e não pelo que eu aparentava. Meus professores logo notaram minha dedicação. Lembro-me do dia em que a diretora da escola me chamou para a frente da sala e disse: Liz, você é uma das melhores alunas que já passaram por aqui. Continue assim. Foi a primeira vez que ouvi palavras que me deram orgulho, e guardei aquela lembrança como se fosse uma joia rara. Mas, quando contei em casa, minha mãe apenas respondeu: muito bom, mas sua irmã já tem planos maiores. Você deveria aprender com ela. Marta, sentada no sofá com um sorriso de superioridade, completou: talvez se você fosse mais bonita, Liz, seus esforços fariam diferença. Naquele instante, eu soube que não adiantava esperar reconhecimento vindo deles. Eu precisaria construir meu valor fora daquelas paredes. Foi com esse pensamento que me agarrei ainda mais aos livros, às redações e às competições acadêmicas. Enquanto Marta se destacava pela aparência e pela herança de meu pai, eu decidi que seria a mente da família, mesmo que nunca reconhecessem isso. Com o tempo, meus esforços renderam frutos. Conquistei bolsas de estudo, participei de Olimpíadas de conhecimento, viajei para outras cidades representando a escola. Cada medalha que recebia, cada diploma entregue em minhas mãos, era como um tijolo na construção de uma fortaleza invisível, onde eu podia me sentir segura. Mas, mesmo com tudo isso, em casa, o silêncio reinava quando se tratava de mim. Não havia comemorações, não havia orgulho estampado nos rostos deles. Apenas a lembrança incômoda de que Marta era, segundo meus pais, o verdadeiro futuro da família. Meu pai, em especial, parecia ver em Marta a continuação de seus sonhos. Ele a levava às reuniões da loja, apresentava-a como sucessora, ensinava-lhe o funcionamento dos negócios. Quando eu pedia para acompanhá-los, ele dizia: Liz, isso não é para você. Marta nasceu para acomodar, você nasceu para ensinar. Fique com os livros. Eu fingia não me importar, mas cada palavra era como uma faca, dividindo nossas vidas em caminhos opostos, o dela pavimentado com aplausos e heranças, o meu com esforço e solidão. Foi nessa época também que comecei a imaginar como seria minha vida longe deles. Eu sonhava em ter um espaço só meu, onde eu pudesse respirar sem me sentir sufocada pelas comparações. Guardava em segredo meus planos de me tornar professora universitária, de ensinar outros jovens que, como eu, precisavam acreditar em si mesmos quando ninguém mais acreditava. À medida que os anos passavam, as diferenças entre mim e Marta se tornavam ainda mais claras. Ela vivia cercada de pessoas, desfilando pelas ruas como se fosse dona do mundo. Eu vivia em silêncio, mas cada dia mais determinada a construir um futuro que não dependesse de ninguém. Enquanto ela recebia tudo pronto, eu aprendi a conquistar cada pedaço com esforço. E embora ainda doesse ver meus pais celebrarem apenas a vida dela, comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Era uma força que crescia devagar, uma certeza de que eu encontraria meu próprio caminho. E, mesmo que eles jamais reconhecessem, eu sabia, meu valor não seria medido pela aprovação da minha mãe nem pelo orgulho do meu pai. Meu valor estava no que eu estava construindo, passo a passo, sozinha. Naquele momento, sem perceber, eu já estava trilhando a estrada que me levaria a ser muito mais do que a filha invisível. Eu estava aprendendo a ser a mulher que escolheria sua própria luz. A primeira vez que senti que poderia realmente ser vista aconteceu fora da minha casa, bem longe da presença sufocante de minha mãe e dos sorrisos arrogantes de Marta. Eu já estava na universidade, perdida entre livros, provas e corredores cheios de rostos desconhecidos, quando o destino colocou em meu caminho alguém que mudaria tudo. Era um colega de curso, um homem simples, de origem humilde,
mas com uma determinação nos olhos que parecia refletir a minha própria. Ele não olhava para mim como quem me comparava a outra pessoa, que ele me enxergava de verdade. Lembro do dia em que nos conhecemos. Estava sentada sozinha no refeitório, revisando alguns papéis, quando ele se aproximou com um sorriso sincero e perguntou: "Esse lugar está ocupado?" Balancei a cabeça em silêncio, e ele se sentou, começando a conversar como se já me conhecesse há anos. Não havia falsidade, não havia julgamentos. Ele falava de sonhos, de trabalho, de como queria construir a própria vida com esforço. Eu ouvi, fascinada, e percebi que, pela primeira vez, eu não precisava diminuir minha voz ou esconder minha inteligência. Ele me ouvia com atenção, como se cada palavra minha tivesse valor. O tempo passou, e aquele colega se tornou meu melhor amigo, depois meu companheiro e, finalmente, meu marido. Foi com ele que aprendi o que significava parceria verdadeira. Enquanto minha família me fazia acreditar que eu não merecia nada além de restos, ele me mostrou que eu era digna de tudo, de amor, de respeito, de sonhos compartilhados. Lembro-me de uma noite em especial, quando caminhávamos pela rua depois de um dia exaustivo de aulas e trabalhos. Eu disse, meio em tom de brincadeira, meio em desabafo: "Um dia quero ter um lar onde eu não precise disputar atenção, onde eu não seja invisível." Ele parou, segurou minha mão e respondeu firme: "Você terá. E não será só um lar, será um castelo construído por nós." Com o tempo, nós realmente começamos a erguer esse castelo. Não era de pedras, nem de ouro, mas de sacrifícios e conquistas. Trabalhávamos duro, economizávamos cada centavo e, pouco a pouco, conseguimos comprar nosso primeiro apartamento. Era pequeno, simples, mas quando abri a porta pela primeira vez, senti uma liberdade que nunca havia experimentado antes. Era o nosso espaço, um lugar onde cada detalhe tinha sido conquistado com suor, não herdado como privilégios. Quando nosso filho nasceu, a casa ganhou um brilho especial. Lembro do choro frágil da primeira noite, e do olhar emocionado do meu marido enquanto me dizia: "Agora temos nossa própria família, Liz." Eu segurei aquele pequeno ser nos braços e prometi, silenciosamente, que ele jamais passaria pelo que eu passei. Ele nunca seria invisível, nunca seria lembrado apenas pelas sobras. Eu faria de tudo para que ele crescesse sabendo que era prioridade, que era amado em cada gesto. Nosso lar era simples, mas nele havia algo que eu jamais havia encontrado na casa dos meus pais: paz. Não existiam comparações, nem humilhações veladas, nem favoritismos. Existia apenas amor. Eu descobri que era possível viver sem a aprovação que tanto busquei na infância. Descobri que eu não precisava mais provar nada para quem nunca quis me enxergar. Ali, naquele pequeno apartamento cheio de risadas, eu finalmente encontrei a sensação de pertencimento que sempre me foi negada. E, ainda que as feridas do passado continuassem latejando, cada sorriso do meu filho e cada abraço do meu marido eram como remédios que cicatrizavam pouco a pouco aquelas dores antigas. Eu estava aprendendo que a vida não precisava ser definida pelos limites que minha família havia imposto. Eu podia escrever a minha própria história. E, pela primeira vez, eu acreditava de verdade que essa história poderia ter um final diferente. Mesmo com a vida que eu estava construindo ao lado do meu marido e do meu filho, havia uma parte de mim que ainda era puxada de volta para o passado. As visitas à casa dos meus pais eram inevitáveis em certas datas, e sempre que eu passava por aquele portão de ferro antigo, sentia como se estivesse entrando novamente no papel da filha invisível. Era como se o cheiro da comida de minha mãe, o render do assoalho da sala e até o brilho exagerado dos móveis polidos me lembrassem de que ali eu nunca teria o direito de existir por completo. Sempre que chegava com meu filho, esperava no fundo que a presença dele pudesse suavizar os olhares, trazer alguma mudança. Mas o que via era apenas a repetição cruel da história. Marta sempre estava lá, com seus filhos impecavelmente vestidos, falando alto sobre suas viagens, suas compras, seus negócios. E eu, mesmo adulta, mesmo professora universitária, era tratada como aquela menina que só devia se sentar no canto e não atrapalhar. Liz, por que você nunca se arruma melhor? Veja como Marta está elegante, minha mãe dizia, enquanto ajeitava o colar da minha irmã. Eu sorria forçado, engolia em seco e mudava de assunto,
mas por dentro senti a ferida reabrir. Uma tarde em especial me marcou. Estávamos todos reunidos na sala, e Marta contava, com entusiasmo exagerado, sobre uma viagem que faria para a Europa. Meu pai a escutava com os olhos brilhando, perguntando detalhes, incentivando-a. Então, decidi mencionar, quase timidamente, que eu havia sido convidada para apresentar um artigo em um congresso internacional de educação. Esperava, talvez, um elogio ou uma palavra de incentivo. Mas minha mãe respondeu com desdém: "Ah, Liz, isso é coisa de professora. Marta está falando de negócios de verdade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e senti meu coração encolher diante da indiferença. Meu marido, sempre ao meu lado, tentava suavizar a situação. Em uma dessas reuniões, depois de ouvir um comentário especialmente cruel de minha irmã, Liz, "Você deveria agradecer por ainda ser chamada para essas reuniões de família", ele apertou minha mão debaixo da mesa, num gesto silencioso de apoio. Não precisava dizer nada, mas aquele simples toque me lembrava de que eu não estava sozinha. Ainda assim, por dentro, a raiva queimava como brasa, mesmo que eu a escondesse sob um sorriso contido. O mais doloroso era ver meu filho, tão pequeno, começando a notar as diferenças. Um dia, ele me puxou pelo braço, depois de ouvir a avó elogiar os primos e ignorá-lo completamente, e perguntou baixinho: "Mamãe, por que a vovó nunca fala de mim?" Eu senti o chão se abrir. Como explicar a uma criança inocente o peso do desprezo? Ajoelhei-me, abracei-o forte e disse: "Você é a melhor parte da minha vida, e nunca vai precisar da aprovação de ninguém para saber disso." Mas, no fundo, meu coração sangrava. Cada vez que saía da casa dos meus pais, levava comigo um nó na garganta e uma promessa não dita. Eu não podia permitir que meu filho crescesse ouvindo as mesmas palavras que eu ouvi, carregando a mesma sensação de ser sempre menor. Eu sabia que, se não rompesse esse ciclo, ele acabaria herdando minhas cicatrizes. E, naquele silêncio que tantas vezes me acompanhava, comecei a alimentar algo novo, uma determinação que crescia devagar, mais firme, me dizendo que o dia em que eu deixaria de abaixar a cabeça estava mais perto do que todos imaginavam. Naquele domingo, o convite para o almoço na casa dos meus pais parecia inofensivo. Era mais uma daquelas reuniões que eu já conhecia bem, Marta exibindo seus triunfos, minha mãe reforçando cada conquista dela como se fosse a glória da família, e eu tentando não ser engolida pelo silêncio incômodo de sempre. Mas algo dentro de mim me dizia que aquele dia seria diferente. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a presenciar o momento em que as feridas do passado se transformariam em uma cicatriz definitiva. Chegamos cedo, eu, meu marido e nosso filho. A mesa estava posta com todo o requinte que minha mãe gostava de ostentar: toalha bordada, taças de cristal, pratos alinhados com perfeição. Os filhos de Marta corriam pela casa, vestidos como pequenos príncipes, enquanto o meu, com sua camisa azul simples escolhida por ele mesmo, me segurava a mão com doçura. Eu sorri para ele, tentando transmitir confiança, embora já sentisse os olhares avaliadores de Marta me atravessarem. O almoço começou com aquela velha encenação, Marta descrevendo seus últimos investimentos, minha mãe perguntando detalhes e elogiando cada resposta. Eu permanecia calada, observando, tentando não me deixar afetar. Meu marido, sempre paciente, sorria e conversava pouco, mas eu sabia que ele estava ali por mim, atento a cada movimento. Até que chegou o momento mais esperado, a comida. Minha mãe, como sempre, ergueu a travessa fumegante e anunciou quem seria servido primeiro. Olhou para Marta, depois para os filhos dela, e disse com voz firme: "Os filhos da sua irmã comem primeiro." Eu congelei. Não acreditei no que estava ouvindo. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, ela completou: "E o seu filho espera pelas migalhas." Houve um silêncio pesado na sala, mas Marta o quebrou com sua risada debochada. "Acostume-se, Liz, você nasceu para viver de sobras." As palavras ecoaram como uma sentença, e eu senti o olhar confuso do meu filho subir para mim, buscando respostas. Ele não entendia por que estava sendo tratado de forma diferente, mas eu entendi cada palavra como um golpe certeiro nas minhas antigas feridas. Meu marido se mexeu na cadeira, prestes a dizer algo, mas eu o detive com um leve toque no braço.
respirei fundo, levantei-me em silêncio e segurei a mão do meu filho. O barulho dos talheres contra os pratos cessou, e todos nos observaram. Marta, ainda rindo, comentou: vai fugir, Liz? Que dramática! Minha mãe olhou para mim com aquele ar de reprovação e disse: não exagere, é só uma forma de organizar a mesa. Não respondi. Minhas palavras teriam sido em vão, e minha dor ridicularizada. Então, apenas caminhei até a porta, com meu filho ao meu lado e meu marido logo atrás. Senti as costas queimarem com os olhares, mas mantive a cabeça erguida. Naquele silêncio, eu gritava mais alto do que se tivesse despejado toda a raiva em palavras. Quando saímos pela porta da frente, o ar fresco da rua bateu em meu rosto como um lembrete. Eu não precisava mais me submeter àquela humilhação. E, enquanto fechava o portão atrás de mim, uma certeza crescia dentro do meu peito. Eles acreditavam que haviam me diminuído mais uma vez, mas mal sabiam que aquele seria o último dia em que eu aceitaria viver das sobras. O ar dentro do carro parecia pesado, como se cada respiração tivesse de atravessar uma parede invisível feita de olhos julgadores e risos. Meu filho dormiu no banco traseiro com a cabeça apoiada no travesseiro que sempre levávamos nas viagens curtas, o pequeno peito subia e descia num ritmo seguro, alheio às violências sutis que só os adultos entendem. Eu olhava pela janela para as fachadas que passavam rápidas, lojas, um poste com cartaz rasgado, o reflexo de uma vitrine onde, por um segundo, meu rosto apareceu fragmentado, e sentia que algo dentro de mim mudará de lugar. O peso que me comprimira durante tantos anos começava a se transformar, devagar, numa espécie de força contida. Meu marido dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada como se cada quilômetro fosse um ponto de fuga para aquilo que tínhamos acabado de deixar para trás. Quando ele murmurou, foi com uma calma que me surpreendeu pela decisão que havia por trás dela: não devia ter acontecido. Nem com você, nem com ele. A voz dele não era de raiva explosiva, havia uma serenidade perigosa, daquelas que antecedem uma mudança real. Eu queria responder com xingamentos, com acusações, talvez com lágrimas que queimassem e mostrassem o quanto havia doído. Em vez disso, senti as palavras morrerem na garganta, porque entendi que o silêncio podia ser maior que uma discussão. Meu filho acordou com o movimento do carro e enfiou a mão na minha bolsa procurando a bolacha que eu tinha prometido. Me olhou com aqueles olhos enormes e perguntou, sem entender a amargura que me acompanhava: mamãe, a vovó não me quis aqui? A pergunta caiu no meu peito como uma pedra gelada. A inocência dele tinha o poder de desmontar qualquer resposta racional. Eu estacionei por um segundo no semáforo, virei para ele e, ajoelhando-me no banco, segurei suas mãozinhas entre as minhas. Nunca, meu amor. Ninguém tem o direito de dizer o quanto você vale. Não foi um discurso elaborado, foi uma promessa simples, direta, que saiu do lugar mais verdadeiro dentro de mim. Meu marido observava, e havia nos seus olhos algo que não se via em festas e discursos vazios: a urgência de consertar o que o mundo parecia tentar quebrar. Ele pegou o celular, digitou rápido e, sem me perguntar, falou baixinho ao telefone: reserve uma mesa para 3, agora. O melhor que tiver, por favor. Depois desligou e me olhou com um sorriso leve, como se aquela escolha fosse tão natural quanto respirar. Vamos transformar essa tarde, disse ele. Eles podem ter a mesa deles, nós vamos ter a nossa, e ninguém vai nos dizer onde nos sentar. A firmeza dele era um bálsamo e, ao mesmo tempo, um alerta: era hora de agir diferente. Enquanto dirigia até o destino que ele havia escolhido, senti minha cabeça encher-se de memórias que antes eu acreditava enterradas, gestos pequenos que doem, comentários em tom de piada que definem vidas, jantares onde você aprende a assumir a posição que te dão. Mas, em vez de permitir que aquelas lembranças me definissem, comecei a respirar com atenção, como quem aprende a controlar uma dor crônica para que ela não mais mande no passo. Pensei em como o silêncio, até então, fora interpretado por eles como fraqueza. E percebi que agora o silêncio poderia ser outra coisa, uma estratégia, uma escolha. Não responder às provocações não porque eu era submissa, mas porque estava escolhendo a minha dignidade acima do barulho deles. Meu marido apertou minha mão por um segundo, e aquele gesto valia mais que 1000 justificativas.
Quando você quiser responder, responda de um lugar mais alto, ele sussurrou. Eu sorri, porque sabia que aquilo não era apenas para mim, era para o menino adormecido no banco atrás, para o homem que me acompanhava, para todas as vezes em que alguém tinha tentado nos diminuir. Havia uma construção em curso ali, lenta como cimento secando, mas firme como alicerce de casa. Eu pensei no que queria ensinar ao meu filho. Não bastava dizer que ele era amado, eu precisava demonstrar com ações, com escolhas, com a forma como nós reagíamos ao que nos ferira. No reflexo do retrovisor, vi minha própria expressão, olhos úmidos, que não eram de fraqueza, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que silenciei por anos para sobreviver, e reconhecimento também de que o silêncio agora poderia se transformar em algo poderoso. Lembrei daquelas noites em que eu ensaiava respostas diante do travesseiro, e como elas soavam vazias ao amanhecer. Agora, minha resposta seria prática, construção de um lar onde ninguém, nem por sangue, nem por tradição, ditaria quem entrava primeiro na mesa. Enquanto o carro cortava a cidade, pensei em planos pequenos e grandes. Pensei em recusar convites vazios, pedir respeito por meus horários, ensinar ao meu filho a voz firme para dizer não quando necessário. Imaginei conversas que ainda teríamos com minha mãe, não para humilhá-la, mas para marcar limites. E, naquelas imagens rápidas, houve também um lugar para a compaixão, não que eu aceitasse as ofensas, mas compreendia que pessoas não mudam por sermões, mudam quando pressionadas pelas consequências de seus atos. Talvez, um dia, minha família percebesse que o orgulho que cultivavam estava corroendo mais do que fortalecera. Talvez. O silêncio dentro de mim não era mais submissão. Era promessa controlada. E, ao me apoiar no banco do carro, olhei para meu marido e disse, por fim, com a voz que queria ser segura para o meu filho, obrigada por não deixar que nossas vidas se resumam ao que eles acham. Ele abriu um sorriso contido e respondeu, a nossa mesa a gente faz. Naquele instante, sentindo o volante vibrar sob a mão dele e o cheiro do café que eu tinha pegado num copo térmico, soube que cada escolha simples, levantar-se, não retaliar em público, proteger nosso menino, já era parte da nossa vitória. O resto seria construído, pedaço por pedaço, com o silêncio que agora tinha um propósito. A cidade parecia diferente naquela tarde. O sol dourava os prédios altos e as ruas movimentadas, mas, dentro de mim, havia um contraste, uma mistura de cansaço e uma estranha antecipação. Eu não sabia para onde meu marido nos levava depois daquela ligação misteriosa, mas via no brilho discreto de seus olhos um segredo que ele fazia questão de guardar até o último instante. Meu filho, curioso, olhava pela janela do carro, apontando os letreiros luminosos e perguntando, mamãe, a gente vai comer onde? Eu acariciei seus cabelos e sorri, mesmo sem resposta. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo do que viria. O carro finalmente parou diante de um prédio imponente, com portas de vidro que refletiam o céu como um espelho. O nome do restaurante brilhava em letras elegantes, e só de olhar senti o coração acelerar. Era um daqueles lugares que eu jamais imaginara frequentar. Quando descemos, um funcionário abriu a porta e nos cumprimentou com um sorriso respeitoso. Sejam bem-vindos, a mesa dos senhores já está pronta. Meu filho arregalou os olhos e sussurrou, parece um castelo, mamãe. E naquele instante, percebi que era exatamente isso. Estávamos entrando em um castelo que não precisava de coroas herdadas, mas de coragem para ser conquistado. O salão era deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam cada canto, o aroma de pratos refinados pairava no ar e as mesas eram cobertas por toalhas de linho branco impecável. Eu caminhei devagar, absorvendo cada detalhe como se quisesse gravar tudo na memória. Sentamos próximos a uma grande janela que revelava a cidade lá fora, pequena diante da grandiosidade daquele espaço. Meu filho não conseguia esconder o encantamento, tocava os talheres prateados, observava as taças reluzentes e, em certo momento, perguntou baixinho, mamãe, eu posso comer primeiro aqui? Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas e respondi, com a voz firme, quase solene, agora sempre, meu amor. O garçom trouxe o cardápio e explicou cada prato como se fosse uma joia rara. Eu ouvi com atenção, mas a verdade é que o que me emocionava não eram os nomes sofisticados dos pratos ou a apresentação impecável.
Era o simples fato de estar ali, livre da humilhação, com a minha família sentada comigo como iguais, não como sobras. Quando o primeiro prato chegou, uma refeição colorida, perfeitamente preparada, observei meu filho dar a primeira garfada com uma alegria quase infantil, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas a sensação de ser valorizado. Meu marido ergueu a taça de vinho e me olhou fixamente. Liz, esse é o nosso lugar. Não porque seja caro, não porque seja luxuoso, mas porque ninguém aqui ousaria dizer que nosso filho merece menos. Eu senti a força daquelas palavras percorrerem meu corpo. Pela primeira vez, não era apenas um consolo, era um lembrete. Nós podíamos escolher onde e como sentar. Não havia mais correntes invisíveis nos prendendo à mesa do desprezo. Enquanto comíamos, percebi que o silêncio que antes me sufocava agora era outro, o silêncio do respeito. Ninguém nos interrompia com comparações, ninguém diminuía nossas falas, ninguém decidia quem era prioridade. Era como se cada prato servido fosse também um pedaço da dignidade que me foi negada durante anos. Meu filho ria, meu marido me olhava com ternura, e eu me permiti relaxar como há muito tempo não fazia. Foi nesse instante que percebi que a virada não estava apenas no restaurante luxuoso, mas no que ele representava. Era a prova de que eu não precisava mais implorar por reconhecimento. O que eu buscava desde a infância estava diante de mim, um lar feito de amor, um espaço de pertencimento, uma mesa onde meu filho sempre seria servido em primeiro lugar. Quando terminamos a refeição, olhei pela janela mais uma vez. As luzes da cidade brilhavam como se refletissem o que eu sentia por dentro. Não importava mais o que minha mãe ou minha irmã diriam. Ali, naquela noite, eu entendi que a vida havia me dado a chance de escrever uma nova história. E, ao sair do restaurante de mãos dadas com meu marido e meu filho, eu sabia, nunca mais aceitaria viver à sombra da mesa dos outros. Eu tinha encontrado a minha própria mesa, e nela não havia lugar para migalhas. Ainda estávamos sentados à mesa, terminando a sobremesa que parecia mais uma obra de arte do que um simples prato, quando o telefone vibrou dentro da minha bolsa. O nome que surgiu na tela fez meu estômago se contrair, mãe. Por um instante, pensei em ignorar, fingir que não tinha visto. Mas meu marido, percebendo a hesitação, apenas disse com calma, atenda, Liz. Às vezes, o silêncio precisa ser quebrado do jeito certo. Respirei fundo e deslizei o dedo pela tela. Do outro lado, a voz da minha mãe veio carregada de irritação. Por que você não nos convidou? O tom não era de preocupação ou de curiosidade, era de indignação, como se eu tivesse cometido uma afronta imperdoável ao me permitir viver algo bom sem a presença deles. Fiquei em silêncio por alguns segundos, ouvindo as respirações curtas dela, esperando minha resposta. Então, antes que eu pudesse falar, ouvi a risada de Marta ao fundo, debochada, como sempre. Eu disse que ela queria se exibir. Imagina, sozinha naquele restaurante, tentando fingir que pertence a um mundo que não é dela. Meu filho, que estava ao meu lado, percebeu que era a avó ao telefone e cochichou. É a vovó, mamãe? Balancei a cabeça e fiz sinal para ele continuar com sua sobremesa. Eu não queria que ele absorvesse nenhuma gota daquelas palavras envenenadas. Minha mãe insistiu, Liz, você deveria ter nos avisado. Não se faz isso com a própria família. Estamos aqui, esperando você se recompor e voltar. O que as pessoas vão pensar quando souberem que você saiu do almoço e foi para outro lugar? Que vergonha! Nesse momento, algo dentro de mim mudou. Passei anos sentindo vergonha de mim mesma, encolhendo meus sonhos para caber nos moldes que eles criaram. Mas ali, diante da mesa farta, com meu filho rindo e meu marido me olhando com firmeza, percebi que a vergonha nunca foi minha, era deles, por não saberem valorizar o que realmente importava. Sorri, embora ela não pudesse ver, e respondi com voz tranquila, vergonha, mãe, é tratar o próprio neto como se fosse menos. Vergonha é rir da dor dos outros. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Houve silêncio do outro lado. Ouvi Marta resmungar alguma coisa, e minha mãe tentou recuperar o tom autoritário. Você está sendo ingrata, Liz. Sempre demos tudo para vocês. Meu marido, percebendo minha irritação crescente,
estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Foi a força que eu precisava para não me perder em velhas feridas. Continuei: tudo? Nunca me deram respeito. Nunca me deram igualdade. E se vocês acham que podem continuar me humilhando e ainda ter direito à minha companhia, estão enganados. Do outro lado da linha, ouvi a respiração pesada da minha mãe e a voz abafada de Marta, como se estivessem tentando se recompor. Então desliguei, sem mais uma palavra. A sensação que me tomou foi estranha e poderosa, não de culpa, como tantas vezes antes, mas de liberdade. Meu filho levantou os olhos, sem entender muito, e perguntou inocente: Mamãe, eles ficaram bravos? Eu acariciei seus cabelos e respondi: Talvez, meu amor. Mas isso não importa. O que importa é que nós estamos juntos, e ninguém pode nos tirar isso. Meu marido ergueu a taça mais uma vez, com aquele olhar firme que sempre me dava segurança. Eles ligaram porque sentiram que perderam o controle. E perderam mesmo. Agora é você quem escolhe. Eu sorri, e percebi que era verdade. Durante toda a vida, eles ditaram as regras, decidiram quem comia primeiro, quem era digno de aplausos, quem deveria se encolher. Mas, naquele instante, a linha tinha se rompido. Enquanto saíamos do restaurante, senti a brisa da noite acariciar meu rosto. As luzes da cidade piscavam ao longe como se celebrassem minha decisão. Pela primeira vez, eu não estava fugindo deles em silêncio. Eu tinha respondido, não com gritos ou lágrimas, mas com a certeza de quem sabe seu próprio valor. E, ao segurar as mãos do meu marido e do meu filho, soube que não havia mais volta, a mesa deles nunca mais seria a minha. Eu havia encontrado a minha própria. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Não era mais o peso que tantas vezes me acompanhou, mas uma leveza, como se finalmente tivesse deixado um fardo para trás. Caminhei até o quarto do meu filho e o encontrei dormindo tranquilo, abraçado ao travesseiro. O rosto sereno dele me trouxe a certeza de que a escolha da noite anterior tinha sido o divisor de águas que eu esperava durante toda a vida. Eu não era mais a filha invisível que aceitava migalhas. Eu era mãe, esposa, mulher, e tinha aprendido a erguer a minha própria mesa. As consequências do meu silêncio firme e da minha resposta no telefone não demoraram a aparecer. Naquela mesma semana, recebi mensagens de minha mãe. Primeiro, palavras carregadas de frieza: Você foi cruel, Liz. Não precisava nos expor desse jeito. Depois, tentativas de suavizar: Sabe que sua irmã sempre fala demais. Eu não quis te magoar. Mas eu já conhecia o jogo. Por trás da desculpa havia a mesma velha intenção: manter o controle, fazer-me acreditar que a culpa era minha. Pela primeira vez eu não respondi. O silêncio que antes era submissão agora era recusa. Eu não ia mais alimentar um diálogo que me diminuía. Marta, por sua vez, não perdeu tempo em espalhar sua versão dos fatos. Comentou com parentes e conhecidos que eu estava me achando, que tinha se esquecido de onde veio e que se comportava como alguém que queria ser melhor que a própria família. Mas, dessa vez, a reação não foi a que ela esperava. Algumas pessoas, cansadas do orgulho dela, começaram a questionar: e se Ali só quis proteger o filho? Outras apenas se afastaram, percebendo que havia algo podre naquela arrogância que Marta carregava como um troféu. Sua risada debochada, que durante anos ecoou como vitória, começou a soar como vazio. Meu pai foi o mais silencioso de todos. Não ligou, não escreveu, não procurou. Mas soube, por comentários de terceiros, que ele estava incomodado. A ausência da minha presença nas reuniões familiares começava a pesar. Talvez ele nunca admitisse em voz alta, mas percebia que a família estava rachada, e que parte disso era por nunca ter olhado para mim além da comparação com Marta. Quanto a mim, a mudança foi mais profunda do que eu podia imaginar. Naquele restaurante, eu não havia apenas sentado à mesa com meu marido e meu filho. Eu tinha sentado à mesa da minha própria vida, onde eu era a dona das escolhas, não mais a sombra da filha perfeita. Passei a recusar convites que vinham com o veneno da humilhação disfarçado de tradição. Passei a investir mais tempo no meu trabalho,
nos meus alunos, em tudo que me fazia sentir que minha voz tinha valor. E, sobretudo, passei a me dedicar ainda mais ao meu filho, mostrando a ele que não precisava provar nada para ser amado. Ele, inocente, ainda perguntava de vez em quando pela avó e pela tia. Eu respondia com delicadeza, sem ódio, mas com firmeza: nem sempre as pessoas sabem amar do jeito certo, meu amor. Mas você nunca vai deixar de ser amado por nós. E via em seus olhos a segurança que eu nunca tive quando criança. Era isso o que me bastava. Meu marido se tornou ainda mais meu parceiro nessa nova fase. Às vezes, no fim do dia, quando estávamos apenas nós dois, ele dizia: você percebeu como está mais leve? Como finalmente respira fundo sem medo? E eu sorria, porque era verdade. Eu não estava mais presa ao passado. Eu tinha feito escolhas que quebraram correntes invisíveis e abriram caminhos para um futuro diferente. E, por mais doloroso que fosse, compreendi que nem todos caminham com a gente até o fim. Minha mãe e Marta continuaram presas às próprias vaidades, às próprias hierarquias inventadas. Mas eu não. Eu havia saído da mesa delas. Eu tinha a minha. Uma mesa onde o amor era servido primeiro, onde o respeito não era opcional, onde cada um tinha seu lugar garantido. Naquela noite, antes de dormir, entrei mais uma vez no quarto do meu filho. Ele sorriu sonolento e disse: mamãe, eu gosto da nossa mesa. Sempre tem lugar para mim. As lágrimas escorreram silenciosas, e eu respondi: sempre terá, meu amor. Sempre. E ali, ao apagar a luz, senti que a história estava completa. A filha invisível não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que aprenderá a construir sua própria mesa e, com ela, um futuro onde ninguém jamais viveria de sobras outra vez. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!